Está na hora do Esta Semana na Economia, episódio 8, a Superliga das Maçãs. Gravado sexta-feira, dia 23 de abril. Hoje vamos falar de um iPhone no meio da fruta, da Superliga Europeia e das receitas do futebol português. Falamos também da empresa belga Crest, que vai investir em Portugal. Falamos ainda da regulação das criptomoedas, da seguradora que já aceita Bitcoin e da segurança nas compras online. Fiquem por aí que vai começar o Esta Semana na Economia. Este programa é-nos trazido hoje por Dignos Domos Mediação Imobiliária. A Dignos Domos dedica-se à mediação imobiliária e são especialistas no mercado do Grande Porto. Comprar, vender, arrendar ou investir, a Dignos Domos tem a melhor solução e o melhor acompanhamento para si em todo o processo, através da vasta experiência dos seus profissionais no ramo imobiliário. Consulte já em dignosdomos.pt. Estamos de volta a mais um Esta Semana na Economia. Sejam todos muito bem-vindos a este podcast, onde nós fazemos um apanhado de notícias da semana e trazemos até vocês para vos informar e discutir entre nós. Para isso, estou sempre muito bem acompanhado com o Paulo Lima, do blog O Papo da Galinha. Olá, Paulo. Olá, Ricardo. Que tal? Tudo bem? Tudo bem. Mais uma semana passou. Cá estamos nós, juntamente, outra vez. Uma semana com chuva, desta vez. É verdade, parece que mas não. Mas nós não prescrevemos, não? Nós não prescrevemos. Piada fácil. Muito bem, muito bem. Por falar em piada fácil, e ganhares um iPhone fácil, era fixe? Opa! Para vou isso... precisar. Já está rachado, não é? Tá. Digo-te isto porque um homem no Reino Unido, o Nick Jones, fez uma encomenda, como eu e tu fazemos várias vezes, online, Sim. de compras no supermercado Tesco. Essa encomenda incluiu vários produtos de mercearia, como maçãs, apples, e acabou com uma maçã bem especial, que era um iPhone SE. E isto acho que foi uma excelente compra. Uma excelente ida ao supermercado. Eu vou apresentar já a minha reclamação, vou redundar na publicidade ao continente. Eu junto-me a ti. Porque não tenho tido essa sorte nas ofertas. Embora agradeça as ofertas, são sempre muito úteis, mas um iPhone SE está noutro nível. Mesmo, eu também digo, eu agradeço as ofertas, aliás, algumas delas até já se tornaram em produtos que eu efetivamente comecei a comprar, mas, quer dizer, não é um iPhone, não é? Será? E há esta curiosidade, não é, que tu lançaste bem, é uma oferta de um iPhone, portanto um produto da Apple, na compra de maçãs de Apple. A pergunta... Mais uma vez a piada fácil, se comprasse bananas, seria um banana phone? Isso seria... Não sabemos, não. Um Nokia? Não sabemos. Isto tudo foi lá está, os supermercados Tesco têm esta promoção online, e o Nick James acabou por fazer um tweet onde mostrou a caixa do produto e o bilhetinho da Tesco a explicar a situação. Podes também ganhar, se fizeres compras na Tesco, um Samsung Galaxy Tab A7 ou até mesmo o Banana Phone, um Nokia. Olha, é de facto, agora fora de brincadeiras, mas esta notícia é muito engraçada, portanto dá-nos para brincar um bocadinho. Sim. É uma maneira que a Tesco encontrou de motivar os clientes a fazerem compras online. Sem dúvida. E de facto a oferta, a possível oferta de um iPhone é sempre um chamariz muito interessante. E já agora deixo-te já um vislumbre do que será a nossa dica desta semana, porque vamos falar de compras online. Portanto, acho que abriste muito bem com esta notícia. Portanto, fiquem por aí, até ao final do programa temos uma boa dica. Não se vão embora. Não desistam já.
Olha, mas Diz-me. tivemos esta semana, há uma notícia que é incontornável e eu sei que tu puseste aqui umas notícias muito ligadas a isso, que é uma notícia que não é de desporto, mas não é de desporto, como toda a gente viu, Certo. que foi aquilo que acabou antes de começar, a Superliga. Bom, depende a quem é que tu perguntas. Acho que o Real Madrid e o Barcelona ainda lá estão, de alguma Sim. maneira. Mas sim, já agora, qual é a tua opinião sobre a Superliga? Sou totalmente contra. Totalmente contra. Queres Por- explicar? posso explicar, tentar explicar em traços Gerais. breves. Primeiro, eu acho que o futebol caminha já há muitos anos para uma insustentabilidade financeira Uhum. e saíram vários tweets e várias notícias das dívidas acumuladas dos vários clubes que compunham o elenco dessa Superliga e eram coisas astronómicas. Curiosamente, um dos que ficou de fora, o Bayern Munique, segundo sei, tem uma saúde financeira, ou tinha pelo menos há uns anos, uma saúde financeira muito superior àqueles clubes. E, portanto, esta hiperdependência dos clubes nas receitas televisivas, ao mesmo tempo que parece que vão abandonando ou vão caminhando para abandonar a sua matriz social de apoio, ou seja, os adeptos. Uhum. Não é? Nós em Portugal, nos três grandes, porque o futebol que se discute em Portugal está muito ligado Aos três grandes, sim. aos três grandes, não é? Nós nos três grandes ainda não temos isso, ou seja, ainda não temos clubes que são detidos na sua maioria por um patrão rico que simplesmente chegou lá, bateu o cheque e comprou o clube. Mas eh, vi uma notícia há cerca de um ano onde dava conta das SADs que compunham a Primeira Liga e a Segunda Liga Uhum. e pá, já é uma realidade que eu desconhecia. Quer dizer, a grande maioria das SADs que compõem a Primeira e a Segunda Ligas já não são propriedades dos clubes. Sim, e isso refletiu-se, por exemplo, no Belenenses, não é? Que acabou por se quase dissociar do clube em si. É algo Sim, pensado, não sim. é? Mas sim, Portanto, mas querendo escapar até um bocadinho, porque este é um podcast de economia. de economia e nós não estamos aqui Mas muito deste tema, pelo aquilo que eu percebi, e pela entrevista que Florentino Pérez deu àquele programa espanhol, El Chiringuito, tudo anda à volta do dinheiro na desculpa para a criação desta Superliga. Mas há uma coisa aqui que eu não percebo, que é, Diz-me. e tu falaste nisso, que é as receitas televisivas. Supostamente num ano em que não há adeptos no estádio, haveria mais receitas televisivas, ou seriam superiores, ou havia mais contratações, porque havia mais gente a querer ver o futebol que não pode ver no estádio, não é? Portanto, também não percebo, gostava de ter alguma mais informação a ver se até que ponto isso é verdade. Sim, parece-me que primeiro há aqui um braço de ferro notório entre a entidade que tutela o futebol europeu, não é? Uhum. A UEFA, e os clubes mais ricos, que, pelo que me pareceu, simplesmente sentem que não estão a ter a compensação devida, ou que sentem que seria devida pelo, pelo retorno que dão à UEFA. E, como tal, decidiram, não é? Decidiram criar condições para ter uma espécie de liga privada que eu, sinceramente, mesmo em termos de resultados financeiros, ou seja, que as pessoas aderissem e se sentissem motivadas a ver esses jogos e consequentemente realizar dinheiro a partir dessas visualizações e dessas receitas geradas, eu sinceramente duvido Sim, que isso tivesse algum cabimento, porque perde-se aquele fenómeno de ser uma coisa única, de ser uma coisa sim, especial, não exatamente. é? Eu acho que poderia Portanto, resultar se banalizar, numa época, talvez. E a segunda época, quer dizer, em vez de um Real Madrid contra um City, assim, mais frequentemente, perdia o seu encanto, não é? Porque tornava-se uma coisa corriqueira e banal. Logo, acho que não resultaria a longo prazo.
Portanto, acho que por isso também sou contra. Mas confesso também que acho que o futebol está desvirtuado e foi desvirtuado também por muito culpa da UEFA e dos milhões que injetaram nos clubes através das competições. Claro que também, eu digo isto, mas também não sei que ideia daria diferente. Porque o dinheiro dos clubes que vão às Ligas dos Campeões, depois no mercado nacional, nas Ligas Nacionais, cria um fosso enorme, já era grande, então ainda escava mais esse fosso, não é? Entre os grandes e os clubes pequenos. E é muito difícil haver uma mudança de paradigma nas ligas nacionais. Claro, mas repara uma coisa, eu acho que a atratividade, ou seja, tem que haver aqui um equilíbrio para o negócio ser cada vez mais rentável, mas continuar atrativo por quem atira o dinheiro para o negócio, que são os consumidores. A própria Champions, muito embora continue a ter, não é, é a prova mais importante ao nível do planeta, a prova desportiva. Sim, sim, creio. sim. Relembro que Ronaldinho Gaúcho dizia que era mais importante ganhar a Champions do que o Mundial, por exemplo. Ele achava isso. Acho que foi o Ronaldinho Gaúcho. Mas perdeu-se aqui uma espécie de encanto e de imprevisibilidade. Quer dizer, os vencedores de há uns anos para cá passaram a ser crónicos, não é? E pertencentes sempre a um grupo muito restrito de países. Portanto, eu não sei até que ponto esta tendência que vai gerar dinheiro, é claro que a UEFA tem interesse que sejam os países mais ricos e os países com os clubes mais ricos a terem as vitórias e, portanto, poderem continuar a gerar mais receitas. Sim, mas perde um bocado o encanto, não é? Toda a gente gosta de um good comeback, não é? Daquele que toda a gente ficou encantado com o Leicester a ser campeão. Claro. Com um possível Sporting este ano. Vamos abstrair-nos de falar de futebol, até porque estamos em campos de opostos. Não, é muito curioso, mesmo em termos de atratividade. Estamos aqui há bocado a falar, a banalizar os jogos entre os tubarões da Europa. Nós mesmo no campeonato, no nosso panorama português, e vamos saltar para a notícia que tu trazes, senão depois perdemos um bocadinho. Já sabíamos que este tema ia dar pano para mangas. Quando começamos a banalizar estes jogos de grande monta noutras competições, eles começam-se a tornar menos apetecíveis. Se falarmos de um Porto Benfica na Taça da Liga, não é a mesma coisa de um Porto Benfica para o campeonato. Não é. Mesmo que o campeonato já esteja decidido, que esteja um Porto muito acima do Benfica, ou o contrário, aquele jogo do campeonato vai ser sempre um jogo de campeonato. A Taça da Liga vai ser sempre uma coisa vista como secundária, porque já é redundante, veio depois. É quase um tiro a gosto. Bom. Exatamente. Então, vamos falar dos números nacionais, em que no Jornal Económico, pela mão do jornalista José Carlos Lourinho e o Nuno Braga, trazem-nos uma notícia que diz que há uma diminuição de receitas no futebol português, que foi reduzida a contribuição para o PIB. Isto também há que ter em conta que o futebol gera muito dinheiro e também contribui para o PIB nacional. E houve uma redução na época passada para 494 milhões. E isso representa uma quebra de 55 milhões de euros na contribuição do PIB em relação à época 2018-2019. Portanto, estamos a falar aqui na avaliação da época de 2019-2020. Portanto, há uma quebra de 55 milhões de euros na contribuição do PIB. Claro que nós sabemos que um passo de um jogador representa logo há alguns jogadores, não são de todos, representa logo milhões, poderá representar milhões. Agora assim de repente não me recordo nenhuma venda de milhões o ano passado por um clube português, não sei se te recordas.
vendas definitivas, vendas por empréstimo. Não, houve algumas. Deve ter havido, sim, certamente. O Porto conseguiu transferir alguns jogadores e o Benfica também. O Benfica Sim. mandou o Vinícius, o Porto Certo, mandou certo. o Danilo, o Certo, Vitinha, o Fábio Silva. exatamente. Estás bem informado. Fizeste uma pergunta de rasteira. Claro. E não estamos só a falar até a nível do futebol de Primeira Liga, porque há mais ligas que contribuem também com milhões. Por exemplo, a Liga NOS, a liga principal, 480 milhões de euros. A Liga Pro, 9 milhões. E a Liga Portugal, 5 milhões. Portanto, estamos a falar de uma geração de dinheiros significativa para além da Liga NOS, que claro que é um patamar completamente diferente. Para termos ideia, a Liga Portugal e as SATs, como estávamos a falar há pouco, geraram 750 milhões de euros em volume de negócios. E a contribuição do futebol para o PIB nacional registrou uma quebra de 10%. Portanto, estes 55 milhões a menos representa uma quebra de 10% num PIB nacional de um país, que pode ser significativo para a avaliação desse país em termos económicos, pode ser uma quebra significativa. Olha, deste-me mais desculpa interromper, Não, mas não. deste-me mais um excelente argumento para sermos coletivamente ou quase corporativamente contra a Superliga, porque a Superliga Europeia, porque Sim. de facto, atendendo a que as notícias apontam que os clubes portugueses estavam fora desta VIP list, iam ficar fora também destes bolos fantásticos que o Sr. Florentino Pérez disse que iam ser distribuídos pelos clubes, e como tal as receitas ainda iam ser mais reduzidas. Portanto, temos todo o interesse enquanto país, parece-me, lutar contra Claramente, esta tendência. porque vamos sofrer se assim for. Aliás, a não ser que algum dos clubes seja convidado e aceite esse convite. Mas ainda assim, acho que seria uma coisa temporária. Ia perder o seu encanto rapidamente. Sim, repara, parece-me que estas assimetrias que são causadas, e tu falaste muito bem nas vendas que podem, nas vendas milionárias que podem definir o orçamento e a performance financeira e desportiva de um clube, ou começar. Desportiva ou não é? A performance desportiva. Sim, mas normalmente normalmente condicionam, e o que se vê depois, então no nosso panorama é mesmo isso. É cada vez mais assumido, e depois os adeptos não entendem isto, e são os adeptos que vão consumir o futebol. Ok? Os adeptos não entendem que se começa a dizer que um segundo lugar que é uma grande época, porque se conseguiu Certo. ir a uma Champions, Certo. e com isso se conseguiu fazer um bom encaixe financeiro. Há Repara, uma frase de Florentino Pérez estes dias que lhe perguntam se não deveria consultar os adeptos. E ele diz, não percebo porque é que deveríamos consultar os adeptos, porque os adeptos querem é ganhar, seja em qual competição for. Portanto, seja aqui ou seja na Superliga Europeia ou em Espanha, eu não concordo muito bem com isso. Exatamente por causa daquilo que tu estavas a dizer. E eu ia só concluir com o seguinte: aqui se verifica, já estava verificado, quer dizer, não era preciso vir a questão da Superliga para vermos isso. Esta hiperdependência, então nos clubes portugueses é ainda mais notório, de uma receita que é sempre extraordinária. Sim. Sempre, quer dizer, tu podes orçamentá-la, não é? Mas depois a tua performance desportiva não chega lá. Claramente. Foi-se essa Claramente. receita, e portanto o teu orçamento, que se calhar em metade ou mais de metade depende dessa receita, 30% ou 40%, é sempre uma fatia muito grande, foi-se. E por isso é que todos os anos tem que andar aqui a fazer contas, porque não há uma estabilidade, mesmo em termos orçamentais, que depois se traduza
na competição, não é? Claro, claro. Mas não é só aqui. Nós sabemos que o Barcelona está em muitos apuros, não é? Porque tem um passivo tremendo, astronómico. E também há uma coisa que eu não percebo: o Messi queria sair, seria um bom encaixe, e eles não deixaram e continuaram com esse passivo. Pois, Mas, essa é outra questão e vou tentar concluir e pegar no que disse no início, que é o acumular dívidas destes clubes. E o Florentino foi muito acusado, foi muito criticado relativamente a isso, que é os clubes estão sedentos de dinheiro. Pois, mas os clubes também fazem, em termos de gestão, muitas asneiras, certo, muito aventurismo. Aliás, desculpa, eu tenho que fazer este parênteses, não força. é? Saíram notícias temos o despedimento do Mourinho, que é Certo. recente, e vários órgãos de comunicação social noticiaram o acumular de indemnizações que o Mourinho já teve em Inglaterra, não é? Quase 100 milhões de euros. Quase 100 milhões de euros. Ora, havendo o escrutínio da parte dos sócios dos clubes ou dos associados, dos sócios das SADs, seria de questionar se estas medidas de gestão são lesivas ou não para as SADs, porque contratar um treinador que é de nomeada, ok? Presenteá-lo com um contrato que é draconiano para o clube ou para a SAD. E depois despedi-lo com uma indenização desta magnitude. Quer dizer, e ninguém pergunta à SAD se isso é uma boa medida de gestão. Claro. Mas Supostamente há mas o que é que vem a ser isto? Não é? E depois supostamente há um relatório de contas que é aprovado, não é? Essa será a certo, pergunta, não é? Mas já sabemos se- que... sim, se houver se houver gente para o aprovar, se estiver na mão Claro, de, não é? Se a decisão estiver na mão de um milionário, de um americano, claro, claro, claro. de um árabe, de um chinês ou o que quer que seja, a questão não estão as nacionalidades, ou do inglês, Sim, sim, ou de sim, um sim, sim. português. Sim, sim, sim. Quer dizer, é uma pessoa que está a tomar aquelas decisões e depois não tem legitimidade para vir pedinchar mais milhões quando se fazem enfim, tomadas de gestão desta magnitude. São coisas que eu não entendo. Mas tu estavas a falar há bocado da perda da receita por falta de público nas bancadas, não é? E este artigo do Jornal Económico também refere isso, que há uma redução de receitas de bilheteira e dos rendimentos associados à participação em competições por parte das sociedades esportivas da Liga NOS, resultaram num impacto no volume de negócios de 7 milhões de euros. 7 milhões de euros distribuído por todos os clubes, claro que uns sofrem mais e uns lucravam muito mais com as receitas de bilheteira que outros, e nós sabemos perfeitamente quais são, não é? Mas não deixam de ser 7 milhões de euros. Agora, se isso é significativo para os clubes estarem a queixar-se da forma como estão, é que aí é que eu acho que poderá representar aquilo que tu dizes, que é, de facto, há aqui uma má gestão e Pois, pá, não me atrevo a dizer que é só má gestão. aparentemente, não é? Longe de mim. Agora, eu tenho que questionar. Quando é feita, e dei o exemplo do Mourinho, quando é feita uma decisão, quando é tomada uma decisão desta, que implica o pagamento de uma indemnização, não é pagamento de indemnização, porque ela estava contratualizada, de certeza. Quer dizer, isto não foi uma decisão tomada na hora, não é? Olha, a gente não tinha que lhe pagar nada, mas pega lá 25 milhões e uma palmadinha nas costas. Não é isso que estamos a falar. Claro, É no momento da contratação, o contrato ser feito nesses moldes. Quer dizer, se não se prevê e não se cautela os interesses do clube, ou da SAD, eu tenho que fazer sempre esta barra, eh, então há legitimidade para questionar se isso são sim, boas deveria decisões de haver. gestão. Há legitimidade para o fazer. A questão eu entendo que será muito difícil reestruturar o modelo de negócio do futebol, porque ele está, Claro, lá está, super alavancado neste momento nos direitos desportivos, não é? As exatamente. outras fontes de receita
seja por publicidade direta ou indireta, a bilheteira, o merchandising, representam sempre peanuts naquilo que podem ser os direitos televisivos e aquilo que tu falaste há bocadinho, as vendas de passos de jogadores, que são, enfim, esse são outro mistério insondável e que nós não estamos aqui Ui, para falar da religião. pano, Estamos a... pano para mangas, aí tínhamos que convidar o Rui Pinto e mais alguns. Sim, sim. Um, São coisas bem mais nebulosas. e muito complicadas de se perceber, né? Lá está, levanta-se um véuzinho e vai-se por aí fora. Muito bem, acho que já sabíamos que nos íamos alongar neste, Sim, mas também tema. era muito difícil fugirmos este Sim, tema, foi sim, um sim. tema, não é? Foi um tema Sim. Mas marcante da semana. acho que faz falta falar de futebol, não só em termos económicos, né? Como se fala agora, isso deve falar, como também falar dentro do que se passa nas quatro linhas em termos de futebol e não falar das revistas cor-de-rosas que andam à volta do futebol. Portanto, Se calhar vem aí um podcast se só calhar, falando nisso, não é? se calhar. Quem sabe? Estamos a trabalhar nisso. Muito bem, vamos fazer um intervalo então para desopilar um bocadinho deste tema mais pesado e, claro, para agradecer ao nosso patrocinador. Quem nos segue já sabe que este programa é-nos trazido pela Dignos Domos, uma agência imobiliária que se dedica ao serviço personalizado da mediação imobiliária. Ora, pois, isto quer dizer exatamente o que quer. Quer dizer que a Dignos Domos, se for cliente da Dignos Domos, terá uma data de serviços especializados para si, como o estudo de mercado para colocar o seu imóvel ao preço certo, a recolha de toda a documentação necessária para a venda do seu imóvel, como o certificado energético, a licença de utilização e também os registros prediais e outras coisas mais que poderão ser necessárias. A promoção do imóvel, desde a fotoreportagem profissional, vídeos, virtual tour, home staging, divulgação do imóvel nos portais imobiliários nacionais e internacionais e, claro está, não podia faltar também a divulgação do seu imóvel nas redes sociais e junto de todas as imobiliárias do país. Farão também a qualificação dos clientes compradores e para que estes clientes estejam habilitados a comprar a sua casa. A Dignos Domos só vai abrir a sua casa para visitas, o seu imóvel para visitas, a pessoas que se demonstrarão efetivamente qualificadas como possíveis compradores, para eliminar todos aqueles curiosos de ver só como é que é o interior de um apartamento. Depois também farão as visitas acompanhadas pelo responsável do imóvel e posterior relatório com feedback de todos os visitantes. Se tudo estiver a correr bem e se o negócio estiver para ser fechado, farão também o CPCV, contrato, promessa, compra e venda, e a marcação da escritura. E toda a burocracia a Dignos Domos trata por si e para si. Tudo isto a Dignos Domos faz sem lhe cobrar absolutamente nada, até arranjar um comprador ou o imóvel certo para si. Hoje, a Dignos Domos tem uma oferta especial para todos os ouvintes deste programa. Visitem em dignosdomos.pt/estudo de mercado tudo em minúsculas, e consigam já saber o valor do seu imóvel, gratuitamente. dignosdomos.pt/estudo de mercado. Agradecemos muito à Dignos Domos o apoio ao Esta Semana na Economia. Muito obrigado. Muito bem. O que é que nos traz a seguir, Paulo? Trago aqui uma notícia tem a ver com o imobiliário, portanto está um bocadinho enquadrada aqui até no nosso patrocinador. Exatamente. Uma notícia do Jornal de Negócios, não é? Que nos dá conta da empresa belga, Crest, que vai investir em Portugal. Sim, o CEO da Crest diz que ele ainda acredita, aliás, não é ainda, ele acredita no mercado português. E diz isto porquê? Porque diz que existiam projetos que eram desenvolvidos em outros países, mas que ainda não estavam a ser desenvolvidos em Portugal. Então a Crest quer trazer esses projetos, ele não desvenda muito do que são esses projetos,
Mas diz também que Portugal passou a ser um país forte e atrativo, onde ainda há muito para fazer, o que é bom no sentido de investimento estrangeiro. Ele fala inclusivamente até que, apesar da alteração da lei dos vistos gold, que irá acontecer só no final do ano, nós já falamos disso aqui, Portugal ainda continua a atrair investimento através dos vistos gold para fora das grandes áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa. Destaca também que os portugueses, nós, são um povo muito resiliente, que passamos por uma terrível crise e que soubemos dar a reviravolta, e que agora todo o mundo está a atravessar uma crise e que, por isso mesmo, ele confia nos portugueses para dar a volta. Já estamos calejados, aparentemente. Depois, ele refere que os efeitos da pandemia são, na verdade, um boom no mercado neste momento. Mas não é claro se é ou não uma bolha imobiliária. E aqui é que está, talvez, o mais interessante desta notícia, Paulo, que no teu... Eu sei que andas mais ou menos por dentro do mercado imobiliário, e na tua ótica há uma bolha, há um boom. O que é que está a acontecer? Olha, com toda o meu vasto conhecimento, não faço ideia. É o que... Não faço ideia. Escuso-me a arriscar Claramente. Eu não diria de maneira diferente, de maneira nenhuma. Não, além de agradecer as palavras simpáticas do Sr. Claude Candiotti, eu espero estar a dizer bem o nome dele, tem nome giro. Palavras simpáticas no sentido de elogiarem a resiliência de Portugal, e a confiança no nosso mercado, sobretudo, e neste caso no mercado imobiliário. É sempre de saudar quando vemos alguém com capacidade e com confiança para investir em Portugal. Neste caso, 200 milhões que eles estão a pensar em investir. Sim. Projetos centrados, sobretudo em Lisboa, no Porto e no Algarve. Parece-me que são os grandes focos de atração aqui desta empresa, com projetos que são, dizem eles, acessíveis, sustentáveis, ou seja, um bocadinho a olhar para as tendências, não é? Para as tendências do mercado, que necessitam de... Estes grandes centros necessitam de habitação, necessitam de oferta para normalizar preços e para contrariar essas tendências especulativas, fruto da bolha que tu referiste há pouco. Alguns dizem que existem, outros dizem que não existe. Sim, as notícias que têm saído sobre o mercado imobiliário são dos especialistas, dos mais vários especialistas. Dizem que estamos a caminhar para uma bolha, outros dizem que não, que há confiança, que, portanto, estou como tu, não sei em que acreditar, por que lado interpretar e por que ideia seguir neste aspecto. Mas para desmistificar também aqui uma coisa, e para também fazer a ligação mais uma vez ao nosso patrocinador, que este senhor, como é que disseste que ele chamava? Claude Candiotti. O senhor Claude diz que, no que diz respeito ao nosso mercado, pelo lado negativo, ele salienta a burocracia que diz ser uma dor. Essa tal dor desta burocracia que a dignos nomes lhe pode tirar do caminho, são eles ficam responsáveis por isso. Mas também reconhece que este senhor, o Claude, ele também reconhece que é algo que acontece em muitos outros países. Isto para desmistificar um pouquinho aquilo que nós estamos ou estamos habituados a ouvir e talvez até certo ponto dizer, eu tento ao máximo não dizer, que aquela célebre frase do só neste país. Não, nós não somos muito diferentes e a nossa burocracia não é muito diferente do que se passa lá fora. E, pelo menos eu tenho essa experiência, já ter vivido no estrangeiro, e há coisas que acontecem cá que estão muito bem feitas. Sim, há processos burocráticos que estão feitos, mas o que existe cá, a burocracia também existe lá. Portanto, há uns melhores e outros piores. Mas definitivamente não somos os piores.
E quando temos uma entidade como estas, que está prestes que tem um programa de investimento de 200 milhões do nosso país, dizer que sim, é uma dor, mas é uma dor igual a tantos outros países, devemos parar e dizer, ok, se calhar nós não somos assim tão maus e estamos a par de muitos outros que são os melhores. Sim, e enche-nos o ego um bocadinho, não é? Sim, sim, sem Enche-nos dúvida. o ego e dá confiança. E a confiança é crucial na economia. A confiança é crucial, porque se andarmos todos aos caídos e sem qualquer motivação, Completamente. não é? Comportamento gera comportamento. Exatamente. E por falar em confiança, Paulo, tu trazes aqui outra notícia que nós temos vindo a tocar quase semanalmente, que é sobre as criptomoedas. Exatamente. Nós temos, periodicamente, temos trazido Sim, notícias quase. sobre criptomoedas e eu bato sempre numa tecla, e tu também secundas isso, penso eu, a importância da regulação, ou neste caso, a falta de regulação que ainda existe no mercado das criptomoedas. Uhum. E, portanto, eu trago aqui duas notícias. Elas estão ligadas, porque uma já tínhamos sinalizado e a outra saiu mesmo há bocadinho, ou ouvia mesmo há bocadinho, que tem a ver com a regulação do setor financeiro, que quer começar, ou está a começar a olhar com preocupação, mas também com empenho, a questão da regulação das criptomoedas. Então, a primeira notícia vem do Jornal de Negócios, Uhum. que vai beber à Bloomberg. Dá conta então os reguladores do setor financeiro estão a intensificar as medidas para a supervisão deste boom de criptomoedas. Isto tem a ver, sobretudo, há aqui dois grandes eventos que impulsionaram esta necessidade de regulação. Um deles é os máximos, os picos da Bitcoin que têm sido verificados. Parece que ela continua a cavalgar sem dar nota de querer abrandar em termos de valorização. E outra é uma notícia que tu trouxeste a semana passada, que é a entrada em bolsa da Exatamente. Coinbase no índice do Nasdaq. E, portanto, são dois fatores que geram visibilidade para as criptomoedas. Elas estão na berra, digamos assim, Sim, há uma e febre. há uma febre, há uma febre. Há uma febre e a notícia a seguir vai nos dar conta também de outra, Sim. mais um passozinho para a chamada democratização, que eu gosto sempre de repetir este termo, porque só assim é que elas vão ter credibilidade. Portanto, estes dois, a valorização da Bitcoin e a entrada em bolsa da Coinbase, são dois fatores importantíssimos para este novo desafio da regulação. Agora, o giro é que não é só o setor financeiro que está envolvido nisto, Pois. certo? Ou seja, as próprias empresas que lidam que são corretoras ou que são promotoras destes tokens digitais estão a contratar massivamente técnicos para estarem envolvidos nesta moldagem deste novo ambiente regulatório que tem que trazer especialistas, não é? Tem que trazer especialistas. Não vale a pena, era só com isto que eu queria passar-te a bola. Não vale a pena termos só os bancos, por hipótese, ou o Banco de Portugal, isto fazendo já ligação à segunda notícia que tem a ver com isto. Uhum. Não vale a pena termos só os bancos a regular se depois não entendem ou não dominam totalmente o fenómeno das criptomoedas, das moedas virtuais, dos tokens digitais. Bom, aquilo que tu disseste agora, exatamente, que os bancos, as entidades financeiras começam a contratar gente que domina mais este espaço das criptomoedas. Isso diz-me a mim que a democratização das criptomoedas vai acontecer, não é? Vai. Acontecer. Está a acontecer já. Está a acontecer, Está a acontecer. exatamente. Mas para aqueles céticos que ainda dizem não, que isto não é possível regular, não é possível. Não, isto vai acontecer. Pronto, não sou entidade nenhuma para estar a dizer isto, mas na minha honesta opinião e humilde opinião, se isto está a acontecer, significa que
as criptomoedas vão ter o seu espaço no mundo, que já o têm, mas a sua democratização, a sua utilização será muito mais corriqueira a partir do momento que estas grandes entidades começam a adaptar e a preocupar-se de como controlar, fazer, acontecer e regular. Regular em termos de lei, de controlo. Portanto, é de estar atento aos próximos passos, porque de um momento para o outro, quando olharmos bem, se calhar mais de metade do mundo já poderá ter adotado esta moeda, não é? Ou estas moedas, e não dizendo com isto para investirem, claro, porque ainda há muita volatilidade, isto não é um conselho económico, nenhum de nós faz aqui conselhos de investimentos, não estamos adaptados, não estamos capacitados para isso, mas tal como nós, mantenham-se atentos às notícias, leiam, informem-se, porque sem dúvida nenhuma que isto irá acontecer. Sim, aqui, e só para fechar este tema, nós ligamos esta notícia, uma outra que é trazida pelo Eco, e o Banco de Portugal emitiu um aviso dizendo que quem quiser exercer atividades com criptomoedas vai ter que se registrar no Banco de Portugal. Ou seja, isto é pelo menos um primeiro passo, um passinho, vá para a credibilização destas empresas a operar em Portugal, que vão começar a exercer atividades com criptomoedas, portanto, terão que estar registadas no Banco de Portugal. E tu sabes de que forma? A notícia esclarece aqui que as pessoas coletivas ou entidades equiparadas a pessoas coletivas constituídas em Portugal para o exercício de atividades com ativos virtuais, enfim, dá aqui um descritivo das entidades que estão sobre esta regulação. Okay. Portanto, desculpa que eu estou a ler aqui a notícia, apanhaste-me sem... Esta notícia saiu, ou pelo menos eu vi o tweet dela, cerca de 5 minutos antes de começarmos Está fresquinha. Está fresquíssima. Portanto, o registro da entidade deve incluir os membros dos órgãos de administração e fiscalização e as outras pessoas que ocupem funções de direção de topo. Portanto, tem que ser uma comunicação feita, ou um pedido de registro feito ao Banco de Portugal. A Dinheiro Vivo diz que em janeiro já tinham sido submetidos 5 pedidos de registro deste tipo de entidades. Ok. Ou seja, não é algo novo, há já a gente a fazer esse registro. Sim, nem que seja com uma questão proativa, não é? Sim, e eu imagino até que podem ser instituições, como tu trazias um complemento a esta notícia, como a seguradora AXA, não é? Sim. Que irá aceitar bitcoins também. Sim, podemos já saltar para a segunda notícia, que de facto a AXA não a AXA a operar em Portugal, ok? Para já é a AXA na Suíça, que já está a aceitar Bitcoin como pagamento. Como é que a AXA fez isto? Elaborou um estudo em 2019 e deixa-me fazer um parênteses, porque é giro percebermos às vezes a lentidão com que isto se desenvolve e depois momentos que precipitam uma tomada de decisão. Portanto, o estudo já foi de 2019. Exato. Abrangia pessoas entre os 18 e os 55 anos. E desses inquiridos, 1/3 dizia que já tinha amealhado um pequeno pecúlio em Bitcoin ou estava interessado em fazê-lo. Exatamente. Ok? Eu acho que interessados estamos todos. De certa forma. Sim, pelo menos curiosos, não é? Sim, pelo menos curiosidade. Sem dúvida. Acho que é natural da condição humana. Depois veio a pandemia, não é? Veio a pandemia e veio este boom das moedas virtuais e a AXA disse, bem, é hora. É hora de começar a está toda a gente enfadada em casa, não é? Não tem mais nada que fazer, e eu acho que isso também se deve um bocadinho ao boom, porque muita gente aproveitou este tempo para se informar e para investir.
e ajudou ao boom das criptomoedas. E a AXA, então, veio atrás disso. Exatamente. Portanto, a partir de abril de 2021, Uhum. este mês em que nos encontramos, a a AXA na Suíça já aceita pagamentos em Bitcoin para os seus seguros não vida. Uhum. Portanto, a emissão dos débitos é emitida em francos suíços, o valor é convertido para Bitcoin e depois o pagamento, se o segurado assim o entender, pode ser feito online ou através da própria app da AXA, que já suporta essa integração de Exatamente. pagamento. E eles dizem, inclusivamente, que esta é a resposta da AXA à procura decrescente dos clientes por soluções de pagamentos alternativos, com as novas tecnologias a desempenhar um papel cada vez mais importante. Afirma então a Head of Open Innovation da AXA, Cláudia Bienetre. O artigo refere também que a possibilidade de pagar com Bitcoin é só o princípio, diz a AXA. A companhia está a prever que, num futuro breve, sejam apresentadas outras alternativas de pagamento aos clientes. Eu pergunto-me se outras formas de pagamento alternativo serão outras Bitcoin, porque, para quem não sabe... Outras Bitcoin, outras criptomoedas, exatamente, Isso, era isso que eu queria dizer. Aliás, eu ia explicar uma coisa que acabei por me confundir próprio, porque muita gente confunde. A Bitcoin é um tipo de criptomoeda. Há outros tipos. É o tipo de criptomoeda mais conhecido e mais usado e que mais valor tem atualmente. Logo de seguida vem a Ethereum, ou Ethereum em português. Portanto, se procurarem, e muitas das vezes os artigos não referem isso, as diferenças, se é só mesmo Bitcoin ou se aceitam outro tipo de criptomoedas, mas o mais usado é sem dúvida a Bitcoin. Foi a primeira a sair, a ser criada, e todas as outras nascem mais ou menos do mesmo conceito. Portanto, quando estiverem interessados em ver se determinado produto está à venda por uma criptomoeda, vejam que criptomoeda é, para poderem estar mais bem enquadrados naquilo que é aceito. Sim, a fazer jus às notícias que temos trazido, porque já têm sido várias na esteira desta Certo. democratização das criptomoedas, mas lançaste aí uma chega que é muito interessante, é que tem sido sempre focada na Bitcoin. As notícias têm sempre trazido explicitamente essa informação. Portanto, Sim. não falam que, por exemplo, a Tesla, quando anunciou que se podia comprar Eu ia dizer o mesmo. os carros, não falou genericamente em criptomoedas. Falava Exatamente, em em Bitcoin. Bitcoin. A equipa da NBA, que também penso que trouxemos essa notícia. Sim, o Sacramento Kings. Exatamente, também passaram a pagar em Bitcoin. Portanto, também se pode daqui concluir que a Bitcoin leva aqui um avanço significativo relativamente às outras, mas eu creio que em função ou bem da diversidade e depois taxas envolvidas, enfim, cada criptomoeda trará as suas vantagens para Sem o dúvida, mercado, para o mercado, não é? sem dúvida. De alguma maneira se vão ter que diversificar entre elas, não é? E para que atinjam mais mercados. Espero que não se criem criptomoedas como a Dogecoin, que começou por ser um meme, para criticar e ridicularizar as bitcoins, e por causa disso atingiu valores astronómicos. Espero que sejam coisas mais sérias, criadas com mais objetivos concretos em termos económicos. Eu sou um bocadinho, como sabe, já tivemos essa discussão muito Há antes muito, de começar, exatamente. quando veio o boom da GameStop. Eu sou um bocadinho. O valor daqui é o valor do mercado dita, não é? Exatamente, se as pessoas. É um bocadinho. Se as pessoas têm apetência por uma criptomoeda em detrimento de outra, simplesmente porque acham piada, e é mesmo assim, porque Acham acham piada, piada, sim, sim. então porque é que ela não deve ser utilizada? Certo? Se ela cumprir os mesmos requisitos de segurança, de credibilidade, Mas aí é que está, não é? E é que é preciso ter cuidado neste mundo virtual de analisar bem a compra de criptomoeda para perceber se
se tem os mesmos critérios de segurança, principalmente. Vamos falar de segurança. Então, Obrigado exatamente. pelo empurrão, Estava-te a dar aqui um pela bola, tapete. pela bola. Podemos passar então, se estiveres de acordo, Sim. para a dica da semana, não é? Eu não trazendo nenhuma, se calhar diferente de episódios anteriores, para não repetirmos, mas porque falámos de compras online hoje, não estamos a falar bem das criptomoedas na dica, mas estamos a falar de compras online. Tu és fã das compras online, já temos aqui... Sim, Não é? aliás, fazendo a ponto para trás para o início do programa, sim, sou fã, Sim. desde há muito tempo. Acho que já referi aqui que minha primeira compra online no episódio 2, salvo erro, ou no 1 até, talvez, foi em 2003 ou 2004, no eBay. Portanto, sim, desde essa altura. Já és um cliente, um internauta cliente Sim. assíduo. Acabámos de inventar uma palavra horrível. Mas as compras online, também já trouxemos essa notícia, têm sido fortemente impulsionadas pela pandemia, não é? As pessoas não só se predispuseram a comprar mais online, como inclusivamente foram empurradas ou forçadas, obrigadas a comprar online, porque os estabelecimentos simplesmente deixaram de poder estar abertos em determinados momentos. Portanto, isto tudo impulsionou as compras online. Uhum. Ora, como tudo na vida, crescem as oportunidades, mas também crescem alguns desafios, e nomeadamente em termos de segurança, porque muitas pessoas que não estavam ambientadas a este tipo de compras viram-se empurradas, não é? Compelidas agora a este mundo, e portanto algumas dicas que nós possamos trazer aqui em termos de segurança acho que são sempre bem-vindas, dicas simples, mas que por vezes nos possamos esquecer. Antes de mais, elencar algumas vantagens. Que vantagens é que tu encontras nas compras online? Porquê é que tu compras online, Ricardo? Olha, por exemplo, falando das compras de mercearia, né, ou de supermercado, eu vejo várias vantagens, que é, não faço compras impulsivas, né, porque muitas das compras, quando nós vamos ao supermercado, passamos num corredor porque vamos buscar aquele artigo, mas vemos outro, e não faço compras impulsivas. Melhorou a minha dieta alimentar até. Tomo o meu tempo para ver as promoções e podemos organizar por preço, capacidade e as promoções que existem, e isso também ajuda a poupar. Para mim, essa foi a primeira grande vantagem que eu avaliei. Depois, a comodidade, estamos a fazer, por exemplo, dou este exemplo muitas vezes. Eu estava de férias do outro lado do oceano e ia chegar no dia a seguir, não é? Ia voltar. Então, do outro lado do oceano, fiz as compras online para levantar no dia a seguir, quando cá chegasse, quando cá estivesse. Porque logo depois iria começar a trabalhar e não iria ter muito tempo para fazer as compras. Portanto, essa foi uma mais-valia. Acho que foi, sem dúvida, o melhor exemplo que eu tive nas minhas compras online para que sejam realmente eficazes e nos facilitem a vida. Dou muitas vezes esse exemplo. Sim, a comodidade Sim. acho que é um fator primordial. Os preços, a competitividade dos preços, concordo em pleno. Cada vez os preços das lojas online estão mais ajustados aos das lojas físicas, como também quase que educa o cliente ou o consumidor a comprar melhor, como tu disseste. É possível, se falarmos de coisas tão simples como mercearia, é possível nós estarmos mais a par das promoções, ou seja, há artigos que eu só compro quando estão em promoção. Sim, certo. Ou a perceber-te que se comprares um artigo numa embalagem maior, por exemplo, se ele não for perecível, isso é super simples de fazer, não é? Estás a poupar porque compras mais quantidade por um valor pela quantidade inferior. Portanto, podes comprar melhor nesse sentido, além da comodidade, não é? Que já referiste.
Mas há aqui vantagens que continuam associadas e que são igualadas às das compras tradicionais. Por exemplo, a manutenção da garantia de 2 anos para as compras online, para os produtos que são adquiridos, mantém-se tal como nas Sim, compras ditas tradicionais. Mas temos aqui um apor, que é o direito ao arrependimento. O que é isto? Nas compras online, por nós não termos a possibilidade de, se quiseres manipular ou mexer no produto previamente à compra, existe o direito de arrependimento, isto é, podemos fazer a devolução do produto nos 14 dias subsequentes à compra, caso não estejamos totalmente satisfeitos. E isso é uma, já que estamos a falar em segurança, também é uma segurança acrescida, ou seja, não é uma coisa definitiva, obviamente que não vamos aqui carregar em abusos, não é? Mas é uma defesa para o consumidor, se entender ou se apercebeu que alguma característica do produto não está de acordo com aquilo que ele esperava, tem a possibilidade de o devolver, ok? certo. Algumas dicas então que podemos dar relativamente às compras online. Antes de mais, ler com atenção a informação dos sites. Certo. Okay? Políticas de devolução, políticas de pagamentos, é muito importante. Exatamente. Para saber se, enfim, com que regras e com que linhas nos cozemos. Depois, pesquisar por feedback, por reviews da loja, do vendedor, enfim, tentar aferir a veracidade desse. E eu aí acrescento, Diz-me. os negócios têm que começar por algum lado, não é? E uma loja comece agora não tem credibilidade em nada, mas como cliente, antes de efetuarem uma compra, enviam um e-mail, tentem encontrar um contacto telefónico ou alguma coisa para credibilizar o negócio. Enviam um e-mail, se tiver o telefone, liguem para se sentirem de alguma maneira mais assegurados em relação à compra que vão efetuar, se for uma loja nova que exista, porque os negócios têm que começar de algum lado, não é? Claro, claro. Mas não façam a compra logo imediatamente, vejam se o sistema de pagamento tem alguma proteção, como o PayPal, por exemplo, estudem bem essas opções. O próprio texto, repara, o próprio texto presente na página da loja, às vezes é indiciador ou pode indiciar se estamos em face de uma situação fraudulenta ou não. Certo. Porque já me deparei com várias lojas que são claramente fraude. Já te aconteceu? A ti? Já, várias. A mim também. Sim, estou à procura de uma, sei lá, uma peça de umas sapatilhas, uma peça de roupa, ou quer que seja, e miraculosamente encontro a um preço incrível. O preço é outro fator determinante. Sim. Se for uma pechincha, Desconfiem. se parece demasiado bom, normalmente é porque Normalmente. não é verídico. Mas eu estava a dizer, o próprio texto, se repararmos que há ali muitas incongruências gramaticais, parece que aquilo foi escrito Certo. quase com um corretor automático, pisca-pisca, não é? Sim. Parece que normalmente é um indicador que... Eu deixo uma dica que normalmente eu faço, que é ponho o nome do site no Google e a seguir escrevo a palavra scam em inglês. Se o site for inglês, né? Se não, pesquisa em português, se for um site português, fraude, burla, qualquer coisa, portal da queixa, coisas assim. E facilmente encontrarão se o site poderá ou não ser fidedigno, mas aconselho sempre a fazer isso. Se já houver esse, como disseste, já houver esse... Exatamente. Se não houver, entrem em contacto com a loja em questão, porque poderão ser pessoas honestas, né? E estarem a iniciar o seu negócio também e têm que começar por algum lado. Claro que sim. Relativamente ao pagamento, mencionaste há bocadinho, uma das formas, do meu ponto de vista, a que eu utilizo mais sem dúvida, o PayPal, sempre que está disponível. Eu também. Embora saibamos que todas estas medidas extra de segurança também trazem alguma... enfim, os comerciantes têm que pagar taxas por isso, portanto, encarecem muitas vezes os custos do ponto de vista do comerciante e por isso é aceitável e é desculpável que alguns não tenham todas estas medidas ou todos estes meios ao seu dispor. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Não é por uma loja não ter, por exemplo, o PayPal ou, por exemplo, o MBWay como meio de pagamento que ela vai deixar de ser
fidedigna. Exatamente. Ok? O que nós estamos a querer dizer é que, ao ter estes meios como o PayPal, o MBWay, referências multibanco para pagamento, à partida, isso transmite-nos e dá-nos uma garantia maior de rastreabilidade e de segurança no pagamento. As referências multibanco, e eu agora digo isso, também cuidado, porque se for feito através do MBWay, ok, mas se vos mandarem por e-mail uma referência multibanco, porque eu já fui vítima de fraude assim, numa compra no OLX, por exemplo, mandaram uma referência multibanco em que era pago, foi pago por quem recebeu, um pacote de referências multibanco, ao qual eu dei fiz um pagamento, dei um sinal de uma coisa que ia comprar, não era o valor total, e ainda bem. E depois entrei em contacto com as pessoas que venderam aquela referência multibanco, por muita pesquisa consegui lá chegar, mas que depois, devido aos contratos que têm com os clientes, não podem fornecer essa informação. E pode ser uma dor de cabeça. Certo, esse alerta é valiosíssimo. Embora eu encaminhasse as referências multibanco mais para loja instituída em si. Sim. Ok? Mas sim, esse alerta que tu deixaste, nada aqui é garantista, que o próprio MBWay, quer dizer... Sim, depois pode-se desenrolar, mas vai dar um trabalho. Dor de cabeça. O PayPal, como sabrás, tem um seguro associado que permite livrar muitas dores de cabeça. Sobretudo que estivermos a falar de compras internacionais, então. Certo. Já agora deixamos uma dica também para aqueles que, como eu e tu, também fazemos algumas compras no AliExpress. Duas coisas. A primeira, pesquisem aquilo que quiserem, depois organizem por pedidos ou orders, porque pesquisar no AliExpress em português é o Deus me livre, eu só utilizo inglês, acho que tu também, Paulo. Sim. E depois pesquisem nos reviews, quantos reviews é que eles têm e o valor dessas reviews. É muito importante no AliExpress fazer isso. No AliExpress e outros sites que tenham esta maneira, se tiverem reviews dentro do próprio site, porque dentro do AliExpress há muitos vendedores. Sim, e a própria data da loja também é importante. Certo. Mas se calhar um dia destes vamos ter uma dica só para o AliExpress. Sim. Acho que sim. Acho que vem aí a caminho. Se estes meios de pagamento que nós elencámos aqui, se não estiverem disponíveis e se tiver mesmo que ser por cartão de crédito, então escolher dar sempre primazia a utilizações de cartões virtuais ou cartões de utilização única. Essa sim é uma excelente dica. Isto porquê? Porque no caso de haver aqui uma fraude, um prejuízo, esse prejuízo estará circunscrito ao valor da compra e não haverá a possibilidade de quem recolheu os dados do cartão voltar a utilizar esses dados para retirar mais dinheiro e, portanto, por exemplo, esgotar o saldo de um cartão de uma conta bancária. Pode tentar, mas esse cartão já não existe, foi usado virtualmente apenas para aquela data, e poderão fazer isto através do MBWay, através de outras plataformas como a Revolut ou uma coisa, injetar só o dinheiro que precisam para aquela compra lá, para esse cartão virtual, embora haja algumas, também já me deparei com algumas lojas, algumas entidades que não aceitam esses cartões virtuais, mas na maioria das vezes aceitam. Claro, portanto, tentem sempre. Sim, íamos esquecendo de uma questão importantíssima que tem a ver com a encriptação dos dados, ou seja, assegurar que sempre o site tem o HTTPS, ok? E temos lá o cadeadozinho a indicar que há encriptação dos dados transmitidos. Depois da transação efetuada, que medidas cautelares é que nós ainda podemos ter? A verificação regular do extrato bancário, ou seja, para termos algum controle e vermos se de facto não houve
Isso é uma medida quase de senso comum, Sim. não é? Irmos olhando para o extrato e ver se não há ali movimentos, extrato bancário, extrato do cartão, se não há movimentos estranhos. Tendo em atenção que muitas vezes a compra que nós fazemos numa determinada loja com um determinado nome não corresponde depois ao débito que sai da nossa conta. Sim, a razão social pode ser diferente. Exatamente. Vejam o valor e a data a ver se Sim. corresponde. E fazer um print screen ou uma captura de ecrã no momento da transação também pode ajudar a obviar problemas mais tarde, futuros. Sim. No caso de, ainda assim, cairmos na esparrela, porque quem anda à chuva molha-se, é mesmo assim. Ninguém tem os ensinamentos todos, então há que contactar o banco e as autoridades, a polícia, para levantar uma queixa e, certo. e tentar estancar, pelo menos estancar o problema e, se possível, Sim. conseguir reaver o dinheiro. Tendo sempre em conta que a maioria das fraudes atualmente, e quase desde sempre, não é só atualmente, mas agora atualmente na internet, passam por engenharia social, que é alguém que vos está a ludibriar de uma maneira em que vocês não estão a perceber, provavelmente até a falar diretamente com vocês. A maioria das fraudes são feitas assim. Portanto, tenham sempre cuidado, estudem bem o caso, falem com as pessoas se conseguirem fazer e façam compras em sites que já conhecem, que alguém já o comprou, correu bem e essa é a dica que deixamos. Sim, e aproveitam-se, só para fechar, lembrei-me um bocadinho do que falámos a semana passada do Bernie Madoff, que não tem nada a ver com isto, mas tem a ver com o modo como se aborda as pessoas e como se convence. E normalmente são utilizadas aqui duas estratégias, muitas vezes em paralelo, que é pela ganância natural das pessoas, ou seja, um preço bombástico que é quase irresistível ou impossível não comprares, e pode estar associado, ou pode não estar associado, incutir-te um medo, que é uma quantidade limitada ou um tempo limitado. Atenção, esta promoção só está durante esta próxima hora. Enfim, são tudo estratégias normais nas vendas, mas que normalmente nestes casos são muito agressivas e que te impelem a tomar uma decisão rápida antes de fazer o escrutínio. Exatamente. Dito isto, façam compras online, seguras, porque é bom e sabe bem. E é muito confortável. Por falar nisso, é o que eu vou fazer já a seguir. Boa. Portanto, acho que está feito por esta semana. Está fechado. Está fechadinho. Está fechadinho, mais um Esta Semana na Economia. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado a todos e vemo-nos para a semana, ou ouvimos para a semana. Boa semana. Boa semana.